sol segue sua jornada eterna de nascer e se pôr, tingindo o céu de um vermelho em chamas. Dançam, selvagens, os ritmos coreografados pelo próprio pulsar da vida. Todos contam a mesma história, a história da sobrevivência, as presas. Um único momento de descuido pode significar o fim de tudo, mas a vitória sempre reconhecerá os resilientes. Se você também se sente fascinado por essa jornada de sobrevivência em cada elo da cadeia alimentar, deixe um comentário antes de embarcarmos juntos nessa aventura. Leão vs Búfalo. A jornada para enfrentar os predadores supremos. Na savana africana, o leão é o rei supremo de todas as espécies. Eles são predadores de topo, uma das criaturas mais poderosas. Sendo o único grande felino que caça em bando, o leão ocupa o topo da cadeia alimentar na África. Eles organizam caçadas direcionadas a gigantes poderosos como o búfalo selvagem. No entanto, os ataques ousados ao búfalo selvagem sempre escondem muitos riscos, especialmente quando o leão ataca bem na frente de toda a manada da presa. O búfalo selvagem, com corpo pesando mais de 900 quilos, possui uma força superior. Eles usam seu peso pesado combinado com chifres afiados para revidar contra os inimigos. Uma chifrada dolorosa pode transformar o leão de caçador em vítima. O leão não tem escolha a não ser fugir, sentindo dor e humilhação. As presas precisam encontrar todas as formas possíveis para sobreviver aos predadores. E as caçadas dos predadores nunca foram fáceis. Pois o búfalo selvagem, com 1,7 metros de altura e 3,4 metros de comprimento, possui uma resistência impressionante. Um búfalo selvagem adulto é perfeitamente capaz de enfrentar até um bando inteiro de leões para proteger seus semelhantes. Nas vastas planícies da savana africana, a vida nunca para de se mover. Cada amanhecer aqui se inicia com confrontos intensos pela sobrevivência. Até mesmo os ventos que passam carregam o sopro da luta pela vida. Cada ser vivo é agraciado por Deus com um instinto de sobrevivência feroz, lutando para preservar o presente mais precioso que Ele criou, a vida. A savana se estende por terras vastas, do Quênia até Botsuana, como um mar de capim gigante, onde nada realmente se esconde. As planícies aqui parecem infinitas, sem lugar para se esconder, sem refúgio algum. Uma paisagem aberta, mas dentro dessa abertura existe a fragilidade. Para os animais que vivem aqui,
Essas ondas de capim sussurrantes são como um palco sem bastidores, onde predadores e presas se revelam sob o sol escaldante. A estação chuvosa e a estação seca na savana são dois lados opostos da mesma moeda. Quando a estação chuvosa chega, o céu despeja água sobre a terra como se lavasse a aridez da seca. A grama fica verde, as planícies se enchem de vida e herbívoros como zebras e gnus aproveitam essa abundância. Mas as chuvas também despertam o leão, o maior predador da savana, pronto para caçar e alimentar sua alcateia. Então a estação seca chega como uma maldição. As temperaturas diurnas sobem como o sopro de um deserto, e as noites são geladas. A seca pode se prolongar, reduzir até 40% da oferta de alimento, forçando as criaturas que vivem aqui a migrar ou enfrentar a extinção. A savana da África, uma terra cheia de desafios, onde o ciclo da sobrevivência nunca para. Cada passo dado nessa planície árida carrega perigos, e os predadores estão sempre à espreita, como fantasmas mortais sob o sol escaldante. O leão, conhecido como o rei da savana, surge com uma postura majestosa. Um macho adulto pode atingir 250 quilos e ultrapassar 3 metros de comprimento. Eles caçam em grupo, guerreiros coordenados para subjugar até presas gigantes como o búfalo. O leopardo, o mestre do disfarce. Sua pelagem malhada o faz desaparecer entre as ervas altas, como padrões que se misturam à paisagem vibrante da natureza. Caçador solitário, mas sua força e agilidade fazem qualquer criatura ficar em alerta. Em seguida, vem o guepardo, o animal mais rápido da Terra. Ele pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, como flechas vivas cortando a planície. São os atletas do mundo natural, onde cada corrida é uma disputa pela vida. A hiena malhada não apenas um necrófago oportunista. Sob sua aparência furtiva, há mandíbulas com força de até 1.100 libras por polegada quadrada, capaz de esmagar ossos espessos. Elas são caçadoras formidáveis, organizadas em bandos coesos, controlando territórios de até 65 quilômetros. A savana africana é o palco de predadores lapidados ao longo de milênios. Uma arena de vida ou morte, onde apenas os mais fortes, rápidos e habilidosos continuam a existir. Mas a vida na savana não pode depender apenas do instinto. É um equilíbrio delicado entre comer e ser comido, entre força e fraqueza. Os herbívoros não são apenas presas, eles são operadores do ciclo ecológico. Suas fezes enriquecem o solo, ajudando as plantas a crescerem. Eles impedem que a vegetação cresça em excesso. Graças aos herbívoros, a savana mantém a vida, mesmo quando as condições se tornam extremas. Mas esse ciclo de vida não para. Predadores como leões, hienas e guepardos estão sempre à espreita. O leão pode ser o rei da savana, mas nem sempre sai vitorioso. A savana africana entra na estação seca como se a natureza tivesse acabado de levantar o véu brilhante do palco da vida. O tapete de grama, antes verdejante e ondulando ao vento, agora está seco, amarelado e quebradiço sob o sol escaldante.
O solo se racha, formando fendas que parecem uma pintura rasgada pelas mãos da seca. A dureza não é uma estranha aqui, mas uma companheira indesejada, desafiando todos os seres com um jogo de sobrevivência implacável. Durante o dia, o sol paira como uma bola de fogo no céu, queimando a ponto de evaporar até as últimas poças d'água restantes. As temperaturas ultrapassam os 38 graus Celsius e o ar seco levanta até as menores partículas de poeira, transformando-as em nuvens sufocantes. Quando as últimas poças d'água se transformam em armadilhas mortais e o céu em chamas queima até os espinhosos galhos da acácia, uma das jornadas mais grandiosas da natureza se inicia. A Grande Migração. Uma jornada que não é apenas em busca de sustento, mas uma batalha pela sobrevivência, onde milhões de criaturas enfrentam predadores e ambientes implacáveis. A migração começa quando as chuvas do Serengeti cessam, deixando a terra ressequida e a vegetação murcha. Não resta mais alimento, apenas o desespero grudado a cada criatura. Os gnus e as zebras migram não apenas para encontrar pastagens verdes no Masai Mara. Eles precisam migrar, pois se permanecerem, perecerão. A planície do Serengeti torna-se um vasto campo de batalha, e atravessar a savana árida é como cruzar um inferno ressequido. O solo rachado e o pó fino levantado pelo vento pairam no ar como cinzas de um vulcão adormecido. No entanto, o próprio chão não é a única ameaça à espreita. No caminho, rios como o Mara estão à espera. Eles não são tranquilos, mas cenários de emboscadas brutais, onde crocodilos do Nilo com até 6 metros de comprimento se escondem sob as águas turvas. Esses predadores de sangue frio não conhecem clemência nem compaixão. Entre os milhares de indivíduos na multidão migratória, muitos nunca chegarão à outra margem. Mas o rio Mara não é o último obstáculo dessa jornada. As extensas planícies secas tornam-se palco de caça para leões, hienas e guepardos. Leões espreitam nas sombras raras sob as acácias, esperando o momento em que a presa mais fraca caia em sua mira. Durante a estação seca, a taxa de sucesso nas caçadas dos leões pode chegar a 30%. Na dureza da estação seca na savana, não há lugar para os fracos. O sol queima, a grama se esgota, e os rios secos ameaçam engolir todos os sonhos de encontrar água. Aqui, apenas os que são rápidos, resistentes e sábios o suficiente encontram um caminho para a vida em meio à morte que espreita na savana africana. Nas vastas planícies gramadas, onde não existe esconderijo, a velocidade torna-se o único meio de sobrevivência. Não é apenas a capacidade de correr rápido, mas sim a explosão no momento certo. Um instante que separa a vida da morte. A gazela de Thompson, pequena mas ágil, é uma verdadeira artista no palco da savana. Quando perseguidas por predadores, elas disparam como flechas vivas, podendo atingir velocidades entre 80 e 90 km por hora. A gazela de Thompson não corre em linha reta.
ela muda de direção constantemente, em zigue-zagues imprevisíveis, fazendo até os predadores mais velozes perderem o equilíbrio na perseguição. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Ele pode acelerar até 113 km por hora em apenas alguns segundos. No entanto, para alcançar essa velocidade, o guepardo sacrificou força muscular e capacidade de resistência. Sob o sol escaldante da estação seca, seu corpo não permite manter essa velocidade por muito tempo. E é justamente isso que dá à gazela de Thompson preciosos segundos extras para escapar em busca da vida. Se conseguir resistir ao curto tempo de perseguição, a presa mais frágil ganha da natureza uma chance de sobrevivência. Enquanto o guepardo, limitado por sua fisiologia e pelo calor, precisa parar, desistir da presa suculenta e conservar energia para uma próxima caçada mais favorável. A zebra, com sua pelagem listrada característica e a beleza livre da natureza selvagem, sobrevive à dureza com uma série de táticas de sobrevivência. Nas quais a velocidade é o elemento central. Elas escolhem escapar com arrancadas impressionantes, transformando o movimento em uma arma afiada que corta diretamente as chances de sucesso dos predadores. Na savana, predadores como leões e guepardos podem surgir de repente entre os capins altos. No entanto, a zebra não depende apenas da visão aguçada, mas também de suas pernas fortes, especialmente adaptadas para reagir em frações de segundo. Um indivíduo adulto pode atingir velocidades de até 65 km por hora, o suficiente para forçar até mesmo o guepardo, o animal terrestre mais rápido, a dar tudo de si para acompanhar. A estratégia de sobrevivência da zebra não está apenas na velocidade, mas também na capacidade de mudar de direção de forma repentina e imprevisível. Quando perseguida, ela pode fazer curvas bruscas e inesperadas, quebrando o ritmo de caça do predador. Segundo um estudo publicado pelo Savannah Wildlife Institute, em 2023, essas mudanças de direção podem reduzir em até 70% a taxa de sucesso das caçadas de leões. É uma batalha sem fim, onde apenas as criaturas que sabem aproveitar cada momento conseguem continuar existindo na dança dramática da natureza selvagem. Se a velocidade é uma explosão instantânea, a resistência é a arma essencial na longa batalha contra a natureza implacável. Quando o sol atinge o ápice e o calor aperta cada respiração, a resistência torna-se um fator vital. O GNU, também conhecido como wildebeest, é um dos herbívoros mais notáveis por sua capacidade de suportar e sobreviver na savana africana. Centenas de milhares de anos de evolução os transformaram em corredores de longa distância natos, capazes de completar migrações de milhares de quilômetros a cada ano. Na estação seca, os gnus realizam a jornada conhecida como a Grande Migração, percorrendo cerca de 2.900 quilômetros em busca de água e pasto fresco.
Essa jornada exige uma resistência extraordinária. Milhões de indivíduos cruzam planícies ressecadas, rios e terrenos rachados sob temperaturas que podem ultrapassar os 38 graus Celsius. Não é apenas um desafio físico, mas uma batalha entre o instinto de sobrevivência e a morte à espreita. A estratégia de sobrevivência dos GNUs combina resistência com uma estrutura de manada coesa. Quando atacados, eles não apenas correm rápido, mas também conseguem manter uma velocidade constante por longos períodos, fazendo com que predadores como leões e guepardos se esgotem rapidamente. Enquanto o guepardo pode atingir até 113 km por hora, mas apenas por algumas centenas de metros, os GNUs conseguem correr continuamente entre 48 e 64 km por hora por muitos quilômetros. Quanto mais longa a perseguição, menores são as chances de sucesso do predador. O GNU é a imagem perfeita da resistência e perseverança. Eles não são apenas sobreviventes, são guerreiros determinados da savana. Nas terras abrasadas pelo sol e cobertas de poeira, continuam a escrever um capítulo grandioso da natureza, onde a resistência, aliada ao espírito de união, é a chave para superar todos os desafios de vida ou morte. A estação seca na savana africana chega como uma chama constante, queimando todos os sinais de vida. O solo se racha e resseca. A grama se transforma em tapetes amarelados e quebradiços, sob os passos pesados das criaturas que lutam para sobreviver. A água torna-se um luxo, presente apenas em poças rasas, onde o calor não para de evaporar cada gota preciosa restante. E no meio dessa terra implacável, a resistência é a única arma que permite aos herbívoros lutar para existir. A zebra de Greve, a maior espécie de zebra da savana, destaca-se por suas listras pretas e brancas bem definidas. Quando o calor escaldante transforma as planícies em fornalhas, a zebra de Greve não pode depender apenas da velocidade para escapar. Para encontrar água, ela está disposta a percorrer mais de 32 km por dia, usando uma memória extraordinária para seguir trilhas até poças mais profundas. O corpo da zebra de Greve evoluiu para armazenar água de forma eficiente, permitindo que sobreviva longos períodos sem beber. Ela possui um sistema circulatório único, com uma rede de vasos sanguíneos eficazes que resfriam o corpo como um ar-condicionado biológico natural. Embora suas listras não regulem a temperatura, a distribuição vascular permite um resfriamento mais rápido e eficiente. Essa vantagem ajuda a zebra a evitar armadilhas de leões e hienas, predadores que espreitam nas fontes de água mais acessíveis. Mas a busca por água não é apenas uma corrida. É um teste de resistência em cada respiração. A zebra de Greve aproveita as sombras raras das acácias para resfriar o corpo e economizar energia durante as horas mais quentes. O impala, símbolo das planícies da savana africana, também possui uma notável capacidade de resistência combinada com uma agilidade extraordinária.
Essas são habilidades cruciais que o ajudam a sobreviver em um ambiente natural repleto de perigos. De acordo com o Savannah Wildlife Research Journal de 2023, o impala é capaz de reduzir sua taxa metabólica para economizar energia durante períodos de escassez de alimento e água. Quando necessário, pode passar vários dias sem beber, obtendo umidade suficiente dos alimentos para manter-se vivo. Mas é durante a perseguição que a tática de sobrevivência do impala realmente brilha. Com pernas poderosas, pode realizar saltos impressionantes, atingindo até 3 metros de altura e até 9 metros de distância em um único impulso. Esses saltos não apenas criam distância entre ele e o predador, mas também desorganizam a estratégia de ataque dos caçadores. As mudanças constantes na direção e na altura dos saltos reduzem a previsibilidade dos movimentos do impala, dificultando que os predadores o capturem. Outro guerreiro poderoso da savana é o elande, uma das maiores espécies de antílope da savana africana. Essa espécie desenvolveu táticas de sobrevivência e defesa impressionantes, focadas na resistência e na durabilidade para sobreviver em um ambiente hostil. Com peso que pode chegar a 1.000 quilos e até 1,8 metros de altura no ombro, o elande não é uma presa fácil. No entanto, é justamente a sua resistência e adaptabilidade que o ajudam a enfrentar os desafios do ambiente da savana. A savana, na estação seca, é uma terra implacável. O elande, com um sistema fisiológico adaptado, pode minimizar o consumo de água. Segundo a pesquisa mais recente publicada em 2023 no Journal of African Wildlife, o elande é capaz de manter a temperatura corporal estável, mesmo quando a temperatura ambiente aumenta. Ele reduz sua atividade durante o dia, quando o sol é mais forte, e se movimenta nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde para economizar energia e conservar água. A estação seca na savana africana é um confronto brutal entre a vida e a morte. O calor abrasador preenche o ar, queimando o solo ressecado e transformando as áreas abertas em campos de batalha, onde apenas os mais fortes conseguem sobreviver. Às vezes, o contra-ataque é a única opção entre a tênue linha que separa viver e morrer. Ninguém pode prever quando a tranquilidade se transformará em um confronto mortal. As presas, desesperadas, encurraladas até o limite, estão prontas para fazer de tudo para lutar pela vida. Com tudo o que têm, como suas pernas longas e fortes e cascos duros, elas reagem com força contra o predador. Quando o calor da estação seca incendeia a terra e transforma as raras poças d'água em campos de batalha, a zebra sabe que a velocidade nem sempre é suficiente. Quando o predador se aproxima, o confronto nem sempre é decidido pela rapidez. É preciso contra-atacar. Um coice poderoso, um golpe com a força do instinto de sobrevivência. Esse coice não é apenas um chute comum. Ele carrega a força da sobrevivência com um impacto que pode chegar a 1.000 libras, suficiente para quebrar a mandíbula ou até matar um predador. Os coices das zebras são tão fortes que transformam suas pernas em armas mortais, capazes de fazer qualquer predador pensar 2 vezes antes de atacar.
Maasai Mara, no Quênia, o sol ilumina as vastas planícies. Cada folha de capim balança, mas no silêncio, uma tensão invisível vai se acumulando. O rei da selva, o imponente leão, espreita pacientemente sua presa. Sua pelagem marrom-dourada se mistura à paisagem amarelada, ocultando cada movimento. No campo de visão está uma zebra alerta. As listras pretas e brancas não são apenas bonitas, são camuflagem visual que confunde os predadores. O instinto de sobrevivência a mantém atenta, com as orelhas erguidas, captando até o menor som. Um leve farfalhar na relva, e a zebra percebe que o perigo se aproxima. O leão avança, revelando sua força total com um salto veloz de quase 80 km por hora. Mas, em um instante, a zebra gira o corpo com agilidade e muda de direção. Ao mesmo tempo, ela desfere um coice para trás. Mesmo que o golpe não atinja o leão, a esquiva obriga o predador a perder o equilíbrio. A chance valiosa se esvai em segundos. O leão falha num ataque rápido como um raio. Mais uma vez, a zebra salva sua vida com uma defesa ágil e reflexos naturais. Segundo dados da African Zoological Research, a estrutura óssea e o sistema muscular das pernas da zebra são projetados especialmente para suportar enormes pressões ao dar coices. Esse mecanismo permite manter a força sem se machucar, mesmo ao repetir os golpes. Os coices das zebras não só surpreendem os predadores, como podem interromper completamente a caçada. No ambiente severo da savana, onde o calor exaure até os caçadores mais experientes, esse golpe se torna uma arma de defesa insubstituível. As zebras também possuem um instinto especial de proteção do grupo. Quando o perigo se aproxima, os adultos rapidamente se reúnem, formando um círculo ao redor dos filhotes, transformando o grupo numa fortaleza viva em meio à terra hostil. Esses coices não apenas protegem o indivíduo, mas toda a manada. Essa organização reduz significativamente o sucesso das emboscadas de predadores terrestres como leões, leopardos e guepardos. Em um ambiente onde cada poça d'água concentra perigo, essa tática permite às zebras manter suas forças diante de encontros inevitáveis. Cada coice é uma declaração, um aviso de que a zebra não é uma presa fácil. Esses golpes permitiram sua sobrevivência por milhares de gerações, superando ataques ferozes dos caçadores mais temidos da savana. O calor da estação seca na savana africana cai como lâminas em brasa, cortando a vida de todos os seres vivos. O solo rachado exibe fissuras longas como rios secos, e as árvores se tornam sombras esqueléticas da vida, solitárias e frágeis. Durante os meses áridos, quando leões e hienas se tornam cada vez mais ousados devido à escassez de alimento, a savana se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Os bandos de predadores cercam e espreitam, mas a girafa não é uma refeição fácil. E em meio a esse cenário implacável, a girafa se destaca como uma mestre da defesa. Ela não sobrevive apenas graças à sua altura, que lhe permite detectar predadores de longe. Não são garras nem presas afiadas.
São coices como marretas, desferidos por pernas de quase 2 metros. Quando encurralada, a girafa transforma suas pernas em armas mortais. Ela não corre em pânico. Mantém a calma, escolhe o momento certo e desfere o coice preciso, como um lutador que conhece o ponto fraco do inimigo. Um chute com as patas traseiras pode gerar uma força de até 2.000 libras, o bastante para quebrar a mandíbula ou até matar um leão num instante. Esses coices não surgiram por acaso, mas são frutos de milhões de anos de evolução. As pernas da girafa não são apenas longas, mas reforçadas por músculos firmes e ossos resistentes. Segundo o Journal of Mammalian Anatomy, a estrutura óssea da girafa foi projetada para suportar enorme pressão. Isso significa que ela pode chutar com força total sem se ferir, algo que poucas espécies conseguem. E não são apenas predadores solitários que devem se preocupar. Mesmo cercada por um bando de leões, a girafa ainda tem chances de sobreviver graças à defesa estratégica. Um único coice pode interromper um ataque, permitindo que a girafa mantenha distância e proteja seu território. Em situações críticas, cada coice é um aviso claro. Não se aproxime, a menos que esteja pronto para pagar o preço. Você está testemunhando um dos raros momentos em que um grupo determinado de leões enfrenta uma girafa. Essa é a criatura mais alta da Terra, imponente como uma torre viva, com altura média entre 4,9 e 6,1 metros. A coordenação dos caçadores é evidente em sua estratégia de cerco e emboscada. A taxa de sucesso da caça gira em torno de 30%, um número respeitável, mas longe de garantir vitória. A girafa, com suas pernas longas, pode atingir até 56 km por hora. Quando os leões iniciam a perseguição, a diferença de resistência começa a se evidenciar. Mesmo com toda a determinação, os predadores rapidamente se mostram esgotados diante de uma longa corrida. Antecipando o perigo, uma leoa emboscada à frente espera o momento certo para atacar. Mas ninguém esperava o contra-ataque. A girafa desfere um coice poderoso, com força de até 900 quilos. O golpe é como uma marretada, forçando o predador a recuar. E então, seguem-se pisadas impiedosas. A terra treme sob essa força defensiva, obrigando os leões a desistirem da caçada ambiciosa. A estação seca da savana pode ser cruel, mas a girafa, alta e firme, nunca se deixa subjugar. Cada coice é uma declaração poderosa. É a afirmação de que, mesmo quando o calor queima toda a forma de vida, mesmo quando o mundo se transforma num forno gigante, a girafa ainda sabe como lutar. A savana é uma terra de confrontos fatais, onde os herbívoros evoluíram não apenas para fugir, mas também para contra-atacar. Usando armas naturais afiadas, investidas com chifres ou presas, eles aprenderam a transformar o que têm em ferramentas para proteger a vida. Sob o calor escaldante, quando a água e o alimento são escassos, os herbívoros não têm outra escolha senão lutar. E quando o predador não consegue ser decisivo no combate, ele se torna a presa diante da vontade inabalável de viver da sua vítima. No cenário brutal da sobrevivência,
o facoceiro se destaca como um guerreiro experiente, pronto para reagir a qualquer ameaça com investidas poderosas. Quando perseguido, pode correr a até 48 km por hora. Mesmo quando cercado por predadores, o facoceiro ainda é capaz de lutar ferozmente para escapar. Um facoceiro adulto com cerca de 113 quilos pode não parecer ágil, mas no momento de encarar o perigo, como um crocodilo escondido sob águas turvas, algo extraordinário pode acontecer. Ninguém sabe exatamente qual o mecanismo, mas o facoceiro parece possuir um instinto de sobrevivência altamente refinado. Reflexos naturais permitem que ele reaja imediatamente ao perigo, sem pensar. Num piscar de olhos, seu corpo pesado dispara a 48 km por hora. Como um raio, ele escapa das mandíbulas letais do crocodilo, deixando para trás uma emboscada fracassada. Essa habilidade de sobrevivência não vem só da velocidade, mas da combinação entre percepção ambiental e reflexos ultra-rápidos. O facoceiro detecta até as menores mudanças ao redor, vibrações na água ou sons quase imperceptíveis. O predador pode ser forte, mas nesse jogo de vida ou morte, a estratégia do facoceiro é uma combinação inteligente de vigilância e ação, uma fuga ousada que impressiona qualquer um. Mas o que realmente faz os inimigos hesitarem não é a fuga. É o momento em que o facoceiro decide contra-atacar. Velocidade aliada à surpresa é o ponto-chave de sua defesa. Ele mantém a calma até encontrar uma brecha. E então, investe contra o adversário com uma cabeçada brutal. Um contra-ataque preciso e potente pode atordoar o caçador e forçá-lo a desistir. Neste mundo, a gazela, um pequeno antílope de corpo esguio, parece não ter chance. Mas essa aparência frágil é apenas uma fachada, pois ela possui uma arma de defesa poderosa, um par de chifres afiados e investidas fortes. Nem mesmo o terreno áspero da savana desencoraja a gazela. Ela transforma arbustos e superfícies irregulares em aliados, correndo ao redor ou se escondendo, esperando o menor descuido do inimigo para contra-atacar. Em uma terra com poucos esconderijos, a agilidade e a inteligência da gazela a tornaram uma mestra da sobrevivência, escapando das caçadas ao aproveitar cada pequena vantagem. Quando encurralada, a gazela não corre em pânico. Em vez disso, usa táticas forjadas ao longo de milênios. Com o corpo tomado por adrenalina, ela se vira repentinamente e investe contra o agressor, usando os chifres como arma suprema. Os chifres da gazela não são apenas decorativos. Eles são curvados, afiados e variam de 25 a 38 centímetros de comprimento, como lâminas bem forjadas, sempre prontas para o combate quando necessário. Com velocidade e táticas de caça impressionantes, o guepardo pode ter sucesso em cerca de 40 a 50% das tentativas de caça.
Felizmente para este guepardo, a presa que ele escolheu não é do tipo que se entrega facilmente. A caçada do animal mais rápido do planeta logo se transforma em uma batalha perigosa. Quando o guepardo investe, a gazela não cai diante das garras do inimigo. Ela vira o jogo. Seus chifres afiados apontam diretamente para o predador. Se acertarem, podem perfurar profundamente, causando danos internos graves. Desta vez, o contra-ataque feroz obriga o guepardo a recuar, cambaleando com uma ferida dolorosa e séria. A savana é uma terra impiedosa, onde apenas os fortes e astutos conseguem sobreviver por muito tempo. E a gazela, com seus chifres afiados como lâminas e velocidade fulminante, é o símbolo dessa tenacidade. Ela não é apenas uma presa, é uma pequena guerreira, sempre pronta para usar tudo o que a natureza lhe deu para lutar por sua sobrevivência. Os longos e afiados chifres parecem ser o escudo especial que a natureza concedeu aos antílopes. O oryx é um representante emblemático, um herbívoro familiar da savana africana. Diante do ambiente hostil e das ameaças de predadores como leões e hienas, o oryx não depende apenas da velocidade ou da fuga, mas desenvolveu uma tática de contra-ataque baseada na força e na precisão das armas naturais que possui. Os chifres do oryx podem atingir de 76 a 102 centímetros. Não são apenas imponentes em aparência, mas verdadeiras armas. Parecem espadas forjadas para o campo de batalha, capazes de perfurar a pele espessa do inimigo. Quando ameaçado, o oryx não foge imediatamente. Muitas vezes se vira e enfrenta diretamente, pronto para desferir investidas poderosas em defesa própria e pela chance de sobreviver. No meio-dia escaldante do deserto africano, o ar vibra sob o calor sufocante. Duas leoas famintas se aproximam em silêncio. Elas se escondem habilidosamente entre os arbustos secos, com os olhos fixos na presa. O alvo é um oryx, com chifres longos como duas espadas afiadas. Quando chega o momento certo, as duas leoas atacam em sincronia. Alcançam quase 80 km por hora, demonstrando sua impressionante força. O oryx é encurralado pela frente e por trás. A caçada parece prestes a terminar. Mas o oryx não se rende facilmente. O instinto de sobrevivência desperta com fúria. Em um movimento veloz, gira a cabeça e projeta seus chifres de 102 centímetros diretamente contra o predador. Esses chifres afiados ajudaram o oryx a manter uma taxa de sobrevivência impressionante, mesmo quando cercado por grupos ferozes de predadores. Além disso, o formato reto dos chifres permite ataques versáteis, tanto na horizontal quanto na vertical, tornando o oryx um alvo difícil de abater. Em uma terra onde cada momento pode decidir entre a vida e a morte, as investidas poderosas do oryx são sua arma suprema para sobreviver à natureza implacável. E o GNU, espécie-chave na grande migração, possui muitas habilidades de sobrevivência para resistir aos períodos mais severos da savana. Eles transformaram cada dia em uma batalha mental, usando seus chifres curvados e investidas poderosas,
como armas supremas para proteger a própria vida. O GNU se destaca não só pela força, mas também pela estratégia inteligente. Quando atacado, ele não foge cegamente. Reconhece o momento de manter a posição, concentra força e desferra uma cabeçada precisa e decisiva. Com um corpo que pode pesar até 270 quilos, cada investida não é apenas defesa. É um contra-ataque cuidadosamente calculado. Os chifres do GNU não são ornamentos. São foices naturais, curvadas, afiadas e com até 76 centímetros de comprimento, capazes de causar ferimentos graves. Diante de predadores, o GNU não entra em pânico. Pelo contrário, transforma seus chifres em armas de ataque temíveis. Seus chifres são usados para atingir as partes moles do inimigo, os pontos mais vulneráveis. Um golpe forte de um GNU pode quebrar ossos ou rasgar músculos, forçando o predador a desistir e recuar. Muitos GNUs sobreviveram a ataques ferozes graças à sua capacidade de usar força e chifres afiados, fazendo até os caçadores mais agressivos hesitarem. Sendo uma das espécies mais caçadas na África Oriental, o GNU desenvolveu um instinto de sobrevivência poderoso. É uma combinação de astúcia e resistência moldada por milhares de anos. A batalha brutal em Ngotsu é uma prova viva disso. Sozinho em meio à terra selvagem, um GNU solitário enfrenta 2 leões ferozes. Nesse momento, seus chifres de 99 centímetros se tornam a arma decisiva entre a vida e a morte. Mesmo sob domínio dos leões, o GNU não se rende. Sua resistência o ajuda a reagir contra os inimigos. E ao encontrar uma brecha, o GNU imediatamente lança seus chifres poderosos, perfurando o corpo do inimigo. Com impulso, o GNU não relaxa. Continua se movendo, impedindo qualquer chance de retaliação. O movimento vigoroso faz os chifres penetrarem ainda mais, obrigando o predador a recuar, ferido e em dor. Mais uma caçada frustrada para o rei da savana. No mundo perigoso da savana, a sobrevivência depende de momentos decisivos, onde uma cabeçada afiada pode mudar o destino. Raramente um GNU precisa lutar sozinho assim. Vivem em grandes manadas, com milhares de indivíduos, e sabem como se protegerem mutuamente. Quando o perigo aparece, o grupo se une, formando uma fortaleza viva, com os adultos ao redor, prontos para usar seus chifres para ameaçar ou repelir os predadores. Essa tática frequentemente frustra os ataques dos leões, pois alcançar os filhotes ou indivíduos mais fracos se torna quase impossível. A savana africana arde sob um sol escaldante. A estação seca se prolonga. O solo fica duro como aço. E a água se torna um recurso tão precioso que qualquer criatura precisa arriscar a vida para conquistá-la.
Nesse ambiente implacável, onde predadores espreitam cada passo, eles ousam mirar no búfalo selvagem, ou búfalo do cabo, gigantes que não apenas resistem com força, mas também sabem contra-atacar. E com o búfalo selvagem, uma investida com os chifres não é apenas defesa, é um contra-ataque calculado, transformando o búfalo numa fortaleza viva. Suas investidas são declarações de sobrevivência em um mundo sem piedade. Os chifres do búfalo do cabo são um dos presentes mais extraordinários que o Criador concedeu. Podem chegar a 102 centímetros de comprimento e pesar dezenas de quilos, com aparência de armas de guerra. A parte central, chamada boss, localizada entre os chifres, é tão dura quanto o aço e protege o crânio de impactos fatais. Quando percebe o perigo, o búfalo usa esses chifres para desferir investidas potentes, mirando com precisão em áreas vulneráveis como o abdômen ou a lateral do inimigo. O Journal of African Ecology relata que a força de uma investida de búfalo pode gerar uma pressão 3 vezes maior que a mordida de um leão, fazendo o predador recuar com dor ou fugir para salvar a vida. Mas não é apenas a força que torna o búfalo do cabo perigoso. Diante do perigo, ele não foge em desespero. Em vez disso, mantém sua posição. Espera, com os músculos tensionados, e quando o inimigo entra na zona certa, reage com velocidade e força surpreendentes. No entanto, o búfalo não depende apenas da força física. Ele também tem excelente memória e aparentemente guarda rancor. Se um predador falhar ao atacá-lo, o búfalo pode lembrar-se dele e não hesitará em persegui-lo ou buscar vingança depois. Estudos de comportamento animal, Animal Behavioral Studies, relatam casos em que búfalos voltaram a regiões anteriores para procurar e perseguir predadores que os ameaçaram, como se cobrassem uma dívida não paga. O búfalo do cabo não é apenas uma presa. É um guerreiro que mantém o equilíbrio do ecossistema da savana. Sua presença imponente e capacidade defensiva fazem com que predadores pensem 2 vezes antes de atacar, reduzindo a pressão sobre espécies mais frágeis. Graças à sua estratégia e coordenação, o búfalo protege não apenas a si mesmo, mas também cria uma zona de proteção natural para todo o habitat. E então a chuva começa a cair sobre a savana africana como um véu mágico, cobrindo os campos queimados e transformando-os em um quadro vibrante de vida. Cada gota atinge o solo duro como pedra, despertando sementes adormecidas e marcando o início de uma temporada explosiva. As chuvas intensas transformam a paisagem dourada em um mar verdejante, onde a vida renasce e floresce com força, como se o céu estivesse em festa. Quando as chuvas caem, a savana africana se transforma em um manto verde vibrante, revivendo uma terra antes árida. O capim cresce até 1,8 metros de altura, formando um labirinto denso que os herbívoros usam habilmente para sobreviver. Mas essa abundância também desperta um jogo mortal, onde cada herbívoro precisa saber se esconder e se camuflar para escapar das mandíbulas afiadas dos predadores.
Em uma terra onde a vida e a morte estão separadas por um único fôlego, cada criatura deve se tornar uma artista no jogo da camuflagem e evasão. É uma dança de sobrevivência onde os fortes não são apenas os predadores, mas também os mestres da camuflagem, fundindo-se à paisagem como se nunca estivessem ali. Para o impala, sobreviver não é apenas uma questão de sorte. É uma dança habilidosa entre a sombra e a luz, entre o estar presente e o desaparecer. O impala, com sua pelagem castanha dourada e sedosa, parece vestir um manto de invisibilidade. Sua coloração se mistura perfeitamente com a vegetação da savana durante a estação chuvosa, fazendo-o parecer dissolver-se entre os capins altos e os arbustos. Essa pelagem não é só para exibição. É o resultado de milhões de anos de evolução, tornando o impala praticamente invisível em um ambiente cheio de perigos. Predadores como leões ou leopardos podem ter olhos afiados, mas mesmo eles precisam se esforçar para enxergar. E então, há os filhotes, pequenas vidas em meio a um mar de capim. Durante a estação chuvosa, milhares de impalas nascem. Eles ainda não têm velocidade nem força, mas possuem outra habilidade vital: a imobilidade absoluta. Suas mães os escondem entre os capins altos, onde a pelagem clara dos filhotes os camufla perfeitamente. Ao perceberem perigo, os filhotes não se movem, prendem a respiração, permanecem em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado. Num lugar onde até o menor som pode significar a morte, o silêncio é a chave da sobrevivência. Como o impala, a gazela de Thompson sobrevive na savana repleta de perigos por meio de táticas refinadas de esconderijo e camuflagem. Sua pelagem castanho clara se mistura ao capim alto, que pode alcançar 1,8 metros, tornando-a quase invisível na paisagem natural. A combinação da coloração característica e da postura imóvel e estratégica reduz significativamente a chance de ser detectada pelos predadores. Essa coloração é um exemplo vívido do poder da adaptação, uma armadura perfeita em meio ao mar interminável de capim. No entanto, quando a imobilidade já não bastar para ocultá-las, as gazelas de Thompson recorrem a outra arte da sobrevivência: velocidade e transformação. Elas disparam como flechas vivas, alcançando até 97 km por hora através das planícies. O que as diferencia é o movimento em zigue-zague, trajetórias sinuosas e imprevisíveis que confundem os predadores, tornando difícil acompanhar sua presa. Os predadores podem acelerar intensamente, mas não têm a capacidade de mudar de direção tão rapidamente quanto a gazela de Thompson. Sua velocidade se quebra facilmente quando obrigados a perseguir um alvo que muda constantemente a direção, tornando a caça uma verdadeira prova de resistência física. De acordo com o African Predator Study, esse tipo de movimento reduz significativamente a taxa de sucesso do guepardo, caindo para cerca de 40%. Durante a estação chuvosa na savana, em meio a um cenário naturalmente encantador, os perigos ainda espreitam silenciosos. Com predadores como leões e hienas sempre emboscando, existir torna-se tanto um jogo psicológico quanto um desafio de adaptação flexível. É nesse momento que as zebras mostram seu máximo em camuflagem e evasão. À primeira vista, as listras brancas e pretas alternadas no corpo da zebra parecem uma obra-prima da natureza. Mas por trás dessa beleza há uma estratégia. Sob o sol escaldante da savana,
Essas listras criam um efeito visual que torna muito difícil para os predadores definirem claramente qual indivíduo dentro da manada é o alvo. Esse fenômeno é chamado de efeito dissimulante, que causa ofuscamento visual, fazendo com que predadores como leões e hienas tenham dificuldade em distinguir zebras em movimento dentro do grupo. De acordo com um estudo publicado em 2023 na revista Nature Communications, esse efeito de confusão visual reduz significativamente a capacidade de foco dos caçadores, tornando os alvos borrados e difíceis de atacar. Ao meio-dia, sob o sol escaldante no Parque Nacional Kruger, uma tensão permeia a beira do lago cintilante. A manada de leões espreita, seus olhos frios fixos nas zebras que bebem água. De repente, uma leoa as investe, quebrando o silêncio. O som de cascos retumba quando a manada de zebras foge em pânico. Mas é justamente essa confusão que beneficia a zebra. Com suas listras preto-branco que confundem os olhos, elas desorientam a manada de leões. Um leão macho tropeça e o grupo de caçadores é forçado a parar. Embora a pelagem listrada da zebra seja frequentemente citada como forma de camuflagem, sua função vai além. Ela também regula a temperatura corporal sob o sol escaldante da estação seca, quando as temperaturas facilmente ultrapassam os 38 graus Celsius. As listras negras absorvem calor, enquanto as brancas refletem a luz solar, criando correntes de convecção microscópicas diretamente sobre a pele, auxiliando no resfriamento natural. Uma característica surpreendente é a capacidade de repelir insetos graças às listras. Espécies como a mosca tsetse e o melaço cafreiro são desorientadas pela reflexão da luz nas listras, dificultando que localizem pontos de pouso. De acordo com um estudo publicado em 2023 na Scientific Reports, isso não só reduz o incômodo, mas também ajuda a prevenir doenças perigosas transmitidas por esses insetos. Por fim, cada zebra possui um padrão de listras único, como uma impressão digital humana. Não existem duas zebras idênticas, o que facilita o reconhecimento mútuo dentro do grupo. Em um ambiente adverso, onde a cooperação é essencial para sobreviver, essa identificação rápida reforça a união e melhora a reação diante do perigo. Para os animais herbívoros, de gnus a zebras e gazelas, a sobrevivência não depende apenas da velocidade ou da força. A estratégia de sobrevivência deles é muito mais complexa. Trata-se de uma rede de defesa sofisticada e eficaz, essencial para a vida migratória e em manada. A chuva cai sobre a savana africana como um tambor selvagem, marcando o despertar da vida no solo ressequido. Mas este não é um paraíso pacífico. Sob essa beleza, uma guerra silenciosa pela sobrevivência acontece, onde cada som pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um grito estridente corta o silêncio. É o sistema de alerta do impala, uma arma poderosa na guerra contra os predadores. Ao detectar perigo, o impala emite um chamado agudo que ecoa por até 600 metros, 2.000 pés, como uma sirene alertando dezenas de outros membros. Eles se tensionam instantaneamente, orelhas erguidas, olhos arregalados, à procura de qualquer sinal de ameaça. Um estudo do Savannah Wildlife Study de 2023 indica que essa capacidade de detecção e alerta reduz em 40% o risco de ataque. Cada som carrega uma mensagem codificada, diferenciando entre leão, leopardo ou hiena, e a manada reage com precisão. Além disso, os gnus, aparentemente dóceis, mas poderosos, utilizam uma tática diferente.
Seus rugidos profundos e graves podem reverberar no ar. Ao perceberem perigo, o rugido se propaga como uma onda sonora, e milhares de gnus se levantam, prontos para fugir ou se agrupar em formação coletiva. Neste mundo, não são apenas os grandes animais que possuem armas sonoras. O facoceiro, apesar de sua aparência robusta, emite um guincho alto e agudo. Ao sentir ameaça, ele solta um grito estridente, alertando outros da sua espécie e orientando os filhotes a fugirem para dentro das tocas. Esse som, ecoando por entre a umidade da savana, não só protege, como também interrompe o ritmo de caça dos predadores. E quando todos esses sons se combinam, a savana se torna uma sinfonia da vida. Este ecossistema é uma rede conectada, onde o chamado de uma espécie pode alertar outras tantas. Zebras, gazelas e até francolins, Guinea Fowl, se beneficiam dessa comunicação espontânea. Essa conexão sonora eleva as chances de sobrevivência de cada espécie. Não são meros ruídos, são a linguagem da vida, uma arma lapidada por milhões de anos de evolução. A vida na savana desperta após as chuvas, mas isso também significa que os perigos ficam mais visíveis do que nunca. A grama cresce a ponto de esconder como leões e leopardos se camuflam, predadores que se tornam sombras invisíveis. Este não é um lugar para descuidos. Cada passo, cada som, cada pequeno sinal pode determinar a linha tênue entre a vida e a morte. Neste terreno implacável, os herbívoros desenvolveram uma rede de alerta natural extremamente eficaz, como uma sinfonia perfeitamente afinada. Gnus e zebras, frequentemente movendo-se juntos, formam um muro defensivo baseado em número e união. Quando um gnu detecta perigo, seu rugido trêmulo ecoa pela paisagem úmida, alertando todo o bando. Mas não para por aí. Com visão extremamente aguçada, as zebras monitoram qualquer movimento suspeito ao redor. O rabo ergue-se. Os olhos fixam o perigo e todo o grupo se prepara para uma fuga em massa. Segundo o African Predator Defense Review de 2024, essa conexão reduz a taxa de sucesso de leões e guepardos para apenas 40%. No entanto, nem todos os sinais de alerta vêm de animais grandes. O francolin, pequeno mas altamente sensível, age como sentinela silenciosa. Ele emite chamados estridentes que rompem o silêncio e bate as asas com força, criando um sinal visual para alertar os demais. Em seguida, o impala, com ouvidos e olhos afiados, reage imediatamente. Ele executa saltos altos, rápidos, gerando caos que fazem o predador perder o alvo. Por que você acha que o impala escolhe saltar em vez de correr em linha reta, o que economizaria energia? Quando os primeiros sinais surgem, toda a savana inicia uma dança de sobrevivência coordenada. O efeito dominó começa. Uma espécie avisa. Todas reagem. Cada movimento tem um propósito tático. Cada resposta complementa o sistema defensivo do ecossistema. Os gnus movem-se como massa homogênea. As zebras formam fileiras, dificultando a visão dos predadores. Os impalas saltam como faixas de luz cortando o ar. Segundo a análise do Savannah Ecosystem Analysis, esse conjunto reduz a taxa de sucesso das caçadas para apenas 20%, uma estatística impressionante para seres aparentes frágeis.
A savana durante a estação das chuvas é uma grande sinfonia da vida, onde cada ser é um músico na orquestra da sobrevivência. Eles não dependem de palavras ou gestos complexos, somente sinais simples. Um rugido, um bater de asas, um salto inesperado. Tudo isso se conecta, formando um sistema defensivo inquebrável. E sob a chuva incessante, a luta pela sobrevivência continua, guiada pela inteligência, cooperação e resiliência inabalável dessas criaturas. Por trás da beleza selvagem da savana, há uma realidade implacável. Os predadores aguardam, ocultos na relva alta, como sombras espreitando uma brecha. Perante essas ameaças, o búfalo selvagem, os gigantes da savana, não confiam apenas em força bruta, mas também em táticas de coesão e defesa coletiva. Ao atravessarem os campos verdejantes em manada, os búfalos do cabo formam uma visão majestosa, uma fortaleza viva móvel. Cada indivíduo pode pesar até 900 quilos. Eles não agem individualmente, mas operam em conjunto como tijolos de um muro sólido, protegendo os membros mais vulneráveis. Quando o perigo surge, seja um som sutil ou o leve sinal de um leão à espreita, a manada se fecha imediatamente. Os adultos, com seus chifres curvados como espadas, posicionam-se na linha de frente, criando uma barreira protetora ao redor dos filhotes. Essa tática defensiva coletiva é fruto de milhares de anos de evolução em um ambiente repleto de desafios. Quando os predadores atacam, o rebanho de búfalos está pronto para contra-atacar. Os machos maiores avançam com velocidade e força impressionantes. Seus chifres afiados podem perfurar a pele de um leão. Com um golpe poderoso, os búfalos podem facilmente quebrar costelas de qualquer predador que se atreva a provocar. Dentro da manada, cada indivíduo desempenha um papel específico. Os membros mais experientes atuam como sentinelas, observando todos os movimentos suspeitos e transmitindo sinais de alerta por meio de rosnados graves e sutis gestos corporais. Este é um sistema de detecção viva que protege não apenas os próprios búfalos, mas também outras espécies que dependem de sua presença para sobreviver. No mundo impiedoso da savana africana, sobreviver não é apenas o jogo dos mais fortes. É também a luta para proteger a próxima geração. É uma história de união, de usar força e inteligência para defender o futuro. Porque, neste mundo feroz, cada vida merece proteção, e os maiores guardiões são aqueles que constroem fortalezas vivas com seu poder em defesa daquilo que mais amam. A girafa, o ser mais alto da Terra, continua lutando para proteger a próxima geração de sua espécie. Mesmo com uma altura de até 5,5 metros e peso superior a 1.180 quilos, as mães girafas nunca negligenciam a ameaça constante de predadores que espreitam seus filhotes vulneráveis. Uma das táticas mais eficazes que a girafa desenvolveu para sobreviver é a visão panorâmica. Com olhos grandes posicionados no alto do pescoço longo, a mãe girafa pode observar os arredores e detectar ameaças a até 3,2 quilômetros de distância. Essa visão de longo alcance permite que a girafa detecte emboscadas antecipadamente, algo que poucas outras espécies de herbívoros conseguem fazer. Ao perceber o perigo, a girafa não foge imediatamente em pânico. Ela mantém sua posição,
observa cuidadosamente e só age quando realmente necessário. Ao enfrentar o inimigo, a mãe girafa usa as patas dianteiras para golpear ou as traseiras para desferir coices com alta precisão, mirando diretamente no predador com força letal. Na estação chuvosa implacável na savana africana, quando os rios transbordam e as correntes arrastam tudo o que encontram, o hipopótamo, ou hipo, torna-se um guerreiro incansável na proteção de seus filhotes. Ao contrário da aparência preguiçosa que passa ao submergir na água, esses gigantes abrigam guardiões famosos, prontos para lutar sem piedade pela segurança da próxima geração. Com peso que pode chegar a 1.800 quilos e força de mordida superior a 1.000 libras por polegada quadrada, o hipo é uma das criaturas mais perigosas do reino selvagem. Durante a estação das chuvas, o ambiente aquático torna-se domínio absoluto do hipo. No entanto, isso também aumenta o perigo, com crocodilos escondidos sob a água e leões à espreita nas margens, aguardando a oportunidade de atacar. Embora os filhotes de hipo possam nadar logo após nascer, ainda são vulneráveis. A estratégia de proteção da mãe combina força física, ação decisiva e habilidades defensivas, refinadas por milhões de anos de evolução. Quando o filhote nada na água, a mãe mantém-se próxima, geralmente não deixando-o afastar-se a mais de 2 metros. Com um corpo adaptado, olhos proeminentes e narinas no topo da cabeça, o hipo pode observar o ambiente acima e abaixo da água, enquanto mantém grande parte de seu corpo oculto. Isso proporciona uma vantagem significativa no monitoramento de ameaças, sem ser facilmente detectado. Enquanto isso, o elefante não é apenas um símbolo de força, mas também uma declaração de compromisso, proteger os filhotes de todos os perigos, espreitando pelas savanas. Mesmo os predadores mais astutos hesitam diante de um grupo de elefantes que defende a próxima geração. Um filhote de elefante, ao nascer, pode pesar cerca de 113 quilos, mas é extremamente vulnerável aos predadores. Num mundo onde apenas a força não basta, a união e o espírito de proteção do bando tornam-se o escudo mais eficaz. Ao perceber o perigo, todo o grupo de elefantes entra imediatamente em modo defensivo, com uma coordenação impressionante. Os indivíduos adultos, especialmente as fêmeas mais experientes, rapidamente formam um círculo em torno dos filhotes. Os pequenos ficam protegidos no centro, longe dos olhos famintos que os observam. As presas de até 2,4 metros das elefantas formam uma barreira afiada, prontas para atacar qualquer ameaça. A tromba do elefante é uma estrutura biológica extraordinária. Com mais de 40 mil feixes musculares, essa tromba pode levantar até 270 quilos, mas também é delicada o suficiente para transportar os filhotes por terrenos perigosos. Quando necessário, a mãe elefanta pode usar a tromba para atacar ou criar uma barreira suave em volta da cria, demonstrando flexibilidade conforme a situação exige. Durante a estação das chuvas, os perigos vêm não apenas dos predadores, mas também do terreno lamacento e dos córregos rápidos. Nesses momentos, as fêmeas do bando frequentemente usam seus corpos gigantes para formar pontes vivas, permitindo que os filhotes atravessem áreas alagadas com segurança. Graças a essa estratégia proativa de proteção e ao suporte flexível,
a taxa de mortalidade de filhotes de elefante na estação das chuvas cai drasticamente de 40% para menos de 20%. Mas agora, novos inimigos estão surgindo. Não se trata mais apenas das perseguições de leões ou da velocidade relâmpago dos guepardos. Desafios mais severos estão vindo das mãos humanas. As temperaturas continuam subindo. A savana, já ressecada e rachada, agora arde ainda mais. Dados do African Climate Research Institute de 2023 registram um aumento médio de 1,5 graus Fahrenheit nos últimos 30 anos. A estação seca se estende, e até mesmo rios outrora abundantes como o Mara agora estão completamente secos, deixando leitos expostos. A perda de habitat é outra sombra que paira sobre a savana. As árvores e a vegetação são derrubadas, e o solo é revolvido para a agricultura. De acordo com o World Conservation Monitoring Center, em 2024, 25% do habitat da fauna já foi destruído. Os corredores migratórios naturais, caminhos vitais para gnus, zebras e gazelas, agora são interrompidos por áreas ocupadas por humanos. As manadas precisam encontrar novas rotas, que são incertas e repletas de perigos. O conflito entre animais e pessoas torna-se cada vez mais severo. Elefantes famintos destroem plantações, provocando a ira das comunidades locais. Segundo o African Wildlife Human Conflict Journal, em 2024, os confrontos aumentaram 15%. Esses encontros às vezes terminam em tragédia, com elefantes sendo mortos e crescentes ressentimentos florescendo. E ainda há a caçada ilegal. A sombra da extinção permanece quando o chifre do rinoceronte ou o marfim dos elefantes tem valor incalculável no mercado negro. Relatórios da International Anti-Poaching Foundation indicam que centenas de elefantes são abatidos todo ano. Enquanto isso, a mineração e o desmatamento continuam corroendo seu habitat. Novos desafios surgem constantemente, obrigando todas as espécies a encontrar caminhos de adaptação para sobreviver. Mas nessa realidade implacável, não é apenas o instinto que determina tudo, e sim o embate entre as leis da natureza e a interferência humana. O futuro desta terra ainda é uma incógnita, e agora mais do que nunca, a savana precisa ser preservada como parte sagrada da obra da criação, um lugar que Deus confiou ao ser humano para proteger e não destruir. Mas diante desse cenário severo, esforços de conservação ainda estão em andamento e trazendo resultados concretos. O ecossistema Mara Serengeti, que já enfrentou ameaças de fragmentação e caça ilegal, agora testemunha um renascimento. Em 2023, um corredor migratório de mais de 200 milhas foi protegido, proporcionando segurança para 1.500.000 gnus e centenas de milhares de zebras. Essas rotas vitais, antes palco de batalhas entre animais e adversidades ambientais, agora foram fortalecidas. Segundo o World Wildlife Foundation, essa conectividade reduziu o risco de extinção e abriu novas esperanças. Uma das histórias de sucesso mais marcantes é a restauração dos recursos hídricos. O projeto Savannah Water Conservation Initiative construiu e conservou mais de 1.000 lagoas, permitindo que milhares de animais superem a estação seca severa. As comunidades locais também participam dessa jornada. Cercas de abelhas não só protegem as plantações dos elefantes, mas também fornecem renda com mel,
criando um equilíbrio sustentável entre seres humanos e a natureza. Essa história é um aviso poderoso de que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, a persistência e a inovação, guiadas pela fé e pela responsabilidade que Deus nos confiou, podem produzir resultados extraordinários. Mais do que nunca, a natureza precisa da nossa preservação. Nós que fomos chamados a administrar a terra com amor e sabedoria divina. Vamos aumentar a conscientização, apoiar projetos de conservação e realizar ações pequenas, mas significativas. Contribua para fundos ambientais. Apoie soluções sustentáveis para minimizar o impacto ao meio ambiente ou simplesmente compartilhe a mensagem da defesa da vida selvagem. Cada contribuição sua, por menor que seja, representa um grande passo para manter a vida e proteger as espécies do risco de extinção. E se você já visitou a savana africana, não hesite em compartilhar seu conhecimento e experiências nos comentários abaixo. Será uma fonte de inspiração e motivação para esforços de conservação e proteção de animais raros, além de preservar o ecossistema para as futuras gerações. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para nos acompanhar nas próximas aventuras incríveis. Ou você também pode continuar acompanhando a jornada da sobrevivência de outras espécies selvagens em savana africana. A jornada de sobrevivência dos grandes herbívoros ou Namíbia. Jornada de sobrevivência contra os predadores implacáveis.